Eu estou muito feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Nós sabemos que tem muitos que não reconhecem uma valiosa oportunidade, né, Márcio, que Deus tem nos dado. E eu uso a palavra do salmista, que ele fala: alegrei-me quando me disser vamos à casa do Senhor. Então, estar na casa de Deus é mais um culto, Cláudio. Isso para mim é muito valioso. Isso para mim é muito importante. Que pregue, que cante, porque eu não venha fazer nada no culto, mas só em estar no culto, para mim já é satisfatório. Então é muito importante, irmãos, porque às vezes eu recebo algumas ligações de pessoas dizendo: pastor, ora por mim, porque eu gostaria muito de voltar a congregar, voltar a estar na igreja, mas eu estou impossibilitado de ir aos cultos, de ir à igreja. Não é por questões de condição física, ou melhor dizer, condição de trabalho, não. É questão física. Às vezes está em situação que não tem como sair de algo de Deus. Não tem como sair para ir à igreja. Não tem como. Então, muitos deles, inclusive essa semana que vem agora, eu vou estar em algumas visitas, porque pessoas não podem vir à igreja e me pedir. Eu falei: deixa eu dar uma folgada para mim, que nós vamos estar visitando. Então, nós vamos estar em alguns cultos, relâmpago, em algumas casas, de pessoas que não podem mais congregar, porque está impossibilitado. E quantos podem estar na igreja? Quantos podem estar nos cultos? E abrem mão de momentos tão importantes como esse. Então, eu quero agradecer a Deus por você que está aqui hoje e veio adorar o Senhor. Quem veio pedir a bênção do Senhor, levanta a mão e não bota. Você não veio pedir, você veio agradecer. Hoje é muito de agradecer, vai pedir. Chega de pedir. Nós pedimos tanto que agradecemos pouco. Então é o momento de agradecermos. Amém? Estou feliz com a presença da nossa Cláudia, Pedro, da Vitória, nosso novo convertido ali que foi criado pelo nosso obreiro Wilson, guiado pelo Espírito Santo. Nossa missionária dele, eu fico feliz quando eu a vejo, sua filha, a Raíssa, o missionário Pedro, Pierre, feliz com o casal aqui com o Wilson, nosso Diácono Fausto, nossa Ana Rosa, Matheusão, Matheus? Muito feliz mesmo. Está também aqui a missionária, que é vizinha ali da missionária Tereza. Eu esqueci o nome dela, missionária Tereza. Lucia, Lucia, Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe seu esposo, seu pastor. Um trabalho, está trabalhando muito, mas Deus abençoe, tá? O jovem Gabriel não, Zaqueu, Deus abençoe a vida, tá? Amém? Carinho, chegou de viagem, tem assumido aí as graças do telefone, Ela dos seus babies. Deus abençoe, estou feliz com a igreja. Amém? Gente, para ganharmos tempo, vamos ler uma palavra. Abra em Gênesis. Eu quero trazer uma palavra rápida, porque nós temos pouco minuto, pouco minutinho, e nós temos que aproveitar esse minutinho. Tá bom? Você pode olhar para seu irmão do seu lado e colocar e dizer assim: não pare no caminho. Não tenha medo de você ficar com a cara fechada. Porque assim, às vezes tem gente que a cara dele não é fechada. Olha para você: não pare no caminho. Diga: não pare no caminho. Continue olhando para frente. Ele não entendeu ainda a sua fala, porque você colocou embaixo e ele não compreendeu. Fala assim: não pare no caminho. Continue
andando. Vai lembrar, você pegou a visão? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 16. Todos acharam? Diga amém. Diz assim, eu gostaria que você acompanhasse, por favor, a leitura, para você não perder aquilo que o Senhor tem ao seu coração, tá bom? Então vamos lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 19 e o seu versículo 16. Como, porém, ele se demorar, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher, e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. 17. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, para sair daqui com vida. Diga comigo, corra, para sair daqui com vida. Diga, não pare, continue andando. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Deus, em nome de Jesus, olha para a tua igreja, Senhor. Guarda o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos vitória, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra. Somos dependentes de ti, Senhor, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, podem assentar. Glória a Deus. Eu gostaria de dar atenção de todos vocês para a gente aproveitar esses minutinhos que nós temos. Irmãos, estamos aqui diante de uma história muito interessante. Todo mundo conhece. Se fala muito na igreja sobre a esposa de Ló. Eu preciso voltar um pouquinho lá para a gente podermos acompanhar essa fala aqui, tá certo? Deus sempre tem propósito. Deus sempre tem propósito. E em cima dos propósitos de Deus, o inimigo vai tentar frustrar aquele que Deus chamou com propósito. Todos que Deus tem propósito, todos que Deus tem propósito. O inimigo vai fazer de tudo para te frustrar, para que o propósito de Deus não se alinhe ao seu propósito, para que venha ser concretizado. Deus olhou para aquela nação antes do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, disse assim: vou destruir toda a raça humana, porque eu estou triste do ser humano, porque eu não criei, não dei forma a minha criação para andar em caminhos tortuosos, andar em caminhos errados. E Deus ficou muito triste com isso. Deus falou: vou destruir todo mundo. Mas eu vejo o Espírito Santo dizendo: vamos dar uma oportunidade, vamos ver se tem alguém que está alinhado no propósito. Porque se tiver alguém alinhado no propósito, possa ser que tenha a oportunidade. E aí o Espírito Santo vaiando, ele vê Noé, dá oportunidade como ele Noé, salvando a sua família no barco. Que a arca no original significa palavra. A arca no original significa palavra. Então, a família de Noé foi salva porque a família de Noé estava guardada na palavra. Então, toda a família que está guardada na palavra, ela está protegida. Por isso que o salmista disse no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quem está guardado na palavra, descanse, não fica perturbado, agoniado, preocupado. Por quê? Porque quem guarda quando você dorme é o Senhor. Então Deus falou para Noé: Noé, já que você obedeceu o meu chamado, já que você seguiu os meus mandamentos, meus estatutos, então agora você e a sua família que obedeceu a palavra, entra na arca que eu vou guardar você do dilúvio. Então todos que estão guardados na palavra de Deus, pela obediência, não tem tempestade que destrói, não tem dilúvio que leva, não tem praga, não tem palavra de maldição
maldição. Quem está guardado na palavra está protegido. Então, meus irmãos, é uma palavra profética. Eu já quero começar a liberar para a igreja. Quem está guardado na sombra do Onipotente, quem está guardado com Deus, meu irmão, não tem medo de pandemia. Quem está guardado por Deus não tem medo de palavra de maldição. Quem está guardado por Deus não tem medo de cara feia, não tem medo de obra de voodoo, de bruxaria, de feitiçaria. Quem está guardado por Deus, meu irmão, não tem medo de ameaça. Quem está guardado na palavra está protegido. Por quê? Porque está escrito que o Senhor guarda aqueles que dormem, o Senhor protege aquele que descansa na palavra. Então já quero liberar uma palavra profética para a tua casa, para a tua família. Toda ferramenta preparada não prosperará. Disseram que este ano seria um ano de vergonha. Deus está dizendo não, será um ano de dupla honra, será um ano de renovo. Eu mudarei a história, mas você precisa estar guardado na palavra. Se eu estou guardado na palavra, eu não tenho medo de nada. Mas é assim. Quem está guardado nisso na palavra, não tem medo, não tem medo de cara feia, pastor. Mas não me dá mais a paz, pouco importa. Você está na palavra, pastor. Destruindo o Face, pouco importa. Você está na palavra, pastor. Passa por mim, trata eu como se fosse invisível. Deus está dizendo, permaneça na palavra, pastor. Esta pessoa olha para mim e me diminuiu, disse que eu era nada. O Senhor está dizendo, você está guardado na palavra? Não te preocupe, porque está escrito no livro de João 15, versículo 7. Se guardar vós da palavra, peça o que quiser e eu vos farei. Está escrito também no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar a palavra, o Senhor te acompanhará. Não importa aonde você esteja, pode estar no calabouço, pode estar na cisterna, pode estar na cova, pode estar na fornalha. Deus está dizendo, eu te guardo aonde quer que você esteja. Permaneça na palavra. A família de Noé estava guardada na palavra. Descansa, seu filho está guardado, seu marido está guardado, sua esposa está guardada, a sua casa está guardada, porque você está na palavra. João 17 diz, santifico na palavra. Por que santifico na palavra? Porque 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz, santificai a vossa alma pela obediência à palavra, porque a palavra nos purifica, a palavra nos protege. Marcos capítulo 5, versículo 31, diz o texto que aquela mulher perdeu a perspectiva, mas ela ouviu falar na palavra. Por isso, senhores e senhoras, está escrito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz na igreja por meio da palavra. E a Bíblia diz em João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que te guarda, é a palavra que te protege. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O salmista disse, lâmpada para meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Aquela mulher, quando perdeu a dracma, ela acendeu a luz, pegou a vassoura e começou a varrer. Sabe o que é isso? E quando você se acende a luz da consciência, dizendo, eu tenho a palavra, eu sou guardado pela palavra, nada é impossível. Por isso está escrito, senhores e senhoras, nada é impossível para o Senhor. Quem está na palavra não tem medo de
isso? É porque Deus ainda não viu a preparação do seu coração para cumprir o propósito. O processo é necessário, mas o propósito vai acontecer. Querendo Satanás ou não, você vai chegar aonde tem que chegar, porque você está guardado nas asas do anjo e na proteção da palavra. Mas após o dilúvio, cansei de a fé, povoou as nações. Povoou as nações. E veio de Rode, da linhagem de Cã. Construiu a torre de Babel, Deus derrubou, confundindo as línguas. E gerou as nações. E a Bíblia diz que Deus desejava no seu coração um povo para adorar Ele e glorificar o seu nome. Porque os homens se desviaram da verdade. Os homens saíram da vontade de Deus. E todos que saem da vontade de Deus sofrem consequências. Nenhum desobediente, nenhum murmurador conseguiu ter sucesso na vida. Todos que murmuraram, todos que desobedeceram a palavra do Senhor, sofreram consequência. Por isso que lá em Romanos, capítulo 13, versículo 2, diz: aquele que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. 1 Samuel diz a Bíblia que Saul não ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz dos homens, desobedeceram a palavra. E todos que desobedeceram a palavra e murmuraram contra a mesma, sofreram graves consequências. Tem pessoas que meus irmãos e irmãs, que está na espada de Deus, assim como Deus teve a espada dele na casa de Davi por desobedecer a palavra, estão sofrendo consequências gravíssimas, tanto espiritual quanto mental, quanto sentimental, enfim, em todas as áreas da vida. Mas aqueles que resolvem obedecer a Deus e a sua palavra, está guardado por Deus. E Satanás não tem poder. Pode vir uma curva que for, pode levantar a palavra, pode te atirar brava que for, não pega. Por quê? Porque você está blindado, protegido pela palavra. Por isso que o texto diz que o Senhor está com aqueles que obedecem, e aquele que não obedece sofre as separações do povo. Mas as nações saíram da vontade de Deus. As pessoas se desviaram de Deus. E a Bíblia diz que fundaram uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Uma cidade rica em tecnologia, rica na ciência, poderosa. Uma cidade muito bilionária, onde as pessoas eram poderosas. Mas a riqueza, a tecnologia, a ciência corrompeu o coração do homem, ele Sodoma. Que os homens não queriam mais adorar ao Senhor. Os homens não queriam mais glorificar a Deus. Tornaram uma cidade pagã, uma cidade nova, uma cidade que se desviou da verdade, uma cidade que abandonou Deus Abraão, uma cidade que abandonou o Deus poderoso, o Deus de Isaac, uma cidade que abandonou o Deus criador dos céus e da terra. E o Senhor Deus olhou para aquela cidade, viu no coração do homem a incredulidade, viu a pornografia, a prostituição, a adultério, a idolatria. São 3 pecados, senhores, que estão no livro do Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que é a apologia contra o próprio Deus, que é um crime contra a propriedade de Deus, que é a idolatria, a feitiçaria e a soberba que toma o coração do homem. Por isso que Tiago disse que o Senhor Deus é amado o soberbo, mas dá graça aos humildes. A soberba, Senhor e Senhora, não é do diabo, é da índole humana, é das escolhas e decisões. Está impregnada da conduta do ser humano, da sua natureza real. Por isso, Senhor, que não tem palavra, que não tem pastor, não tem padre, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém que tire a soberba do coração do homem, a não ser quebrado por Deus, entendendo que ele é pó, que ele é cinza, que se ele não se humilhar e reconhecer que ele é dependente de Deus, a soberba destrói ela por cima dela. Por isso, Senhor, está escrito lá em Provérbios, lá em Salmos, o melhor dizer em Mateus, quando o Senhor Deus reúne os seus discípulos em cima do monte, ele começa a ensinar dizendo: bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Pobre de espírito aqui, senhores, é pessoas humildes que entendem que sem Deus ele não é nada, que sem Deus ele não vai para canto nenhum. Se você canta é Deus, se você prega é Deus, se tu está casado é Deus, se tu tem carro é Deus, se tu tem casa é Deus, se tu tem emprego é Deus, se tu tem saúde é Deus, e se você não tem saúde, continua sendo Deus. Toda glória para Deus, toda honra para Deus. Aqui não somos nada diante de Deus. A Bíblia diz, senhores, que o homem sem Deus é como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Mas o homem, quando tem Deus,
Senhora, a soberba é o que destrói o ser humano, mas Deus disse que a soberba arranca como quebra o homem. Por isso que Jeremias, ele vê aquele vaso sendo quebrado na mão do oleiro e feito um outro vaso. Aí eu entendo a visão de Paulo quando ele diz que em uma casa há vários tipos de vaso: a vaso de prata, a vaso de madeira, a vaso de ouro, a vaso também de barro. Por quê? Porque o vaso de barro ele pode ser quebrado e refeito de novo. Aí Jeremias disse: porventura contenderia o caco com o vaso? Meus senhores e senhoras, tem muitos caquinhos por aí relutando contra o oleiro, dizendo: eu não vou, eu não faço, eu não quero, é do meu jeito. Deus está dizendo: se preciso, eu vou quebrar de novo, hein? Papai, mas não, vou quebrar de novo, eu vou deixar os cacos para refazer, para que esse vaso seja colocado no vaso de honra, para o uso da casa de Deus. Deus quebra, Deus amassa, Deus pisa, para que refaça o vaso para uma boa obra. E a Bíblia diz, senhores, que a cidade de Sodoma, elas perderam a visão espiritual, entraram em 3 declínios. Primeiro, declínio moral, declínio espiritual e o declínio ético. Primeiro, declínio moral. Pior desgraça do homem é quando ele não valoriza o templo do Espírito Santo. Paulo disse, senhores, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu entendo isso? Eu entendo que está escrito em Tessalonicenses dizendo: e o Deus de paz vos santificou em tudo, em corpo, em alma e em espírito. Aí Malaquias dizendo: há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. A diferença, meus senhores e senhoras, não está na minha roupa, não está no tamanho da minha gravata, está em Mateus capítulo 5, versículo 16, dizendo que a nossa luz, ela tem que resplandecer diante dos homens, para que eles olhem para nós e glorifiquem ao Pai que está no céu. O que nós entendemos com isso? Que Jesus está dizendo: você prega de boca calada, você prega sem dar uma palavra. Por quê? Porque nós somos testemunhas para o mundo que nós somos transformados em Cristo Jesus. Quer ver uma prova? Gênesis capítulo 32, a Bíblia diz que Jacó, quando ele cai na sua sã consciência, sabendo que ele precisaria ser renovado, ser transformado, ele diz: eu preciso de mudança. Por quê? Porque aonde ele chegava, as pessoas perguntavam: qual é o seu nome? Ele falava: Jacó. Ai, meu Deus do céu, Jacó, aquele dizia trapaceiro, enganador, esse aí, esse 71 é caçado. Sabe aquele tipo de crente que quando você olha de longe, você fala: lá vem um trançado ali, olha, lá vem um trambiqueiro, aquele ali é cego, eu vou dar volta pela rua para me cumprimentar ele. É até desperdício da paz do Senhor para ele. Era o Jacó da vida. Mas um dia Deus marcou sua história. Um dia Deus marcou sua história. Um dia Deus resolveu mudar a história de Jacó. A Bíblia diz, senhores, que enquanto Jacó tem encontro com Deus, o Senhor pergunta: qual é o seu nome? Trazendo a miúdo, o Senhor está dizendo: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua lepra? E Jacó diz: Senhor, eu estou cansado de ser chamado de trançado, eu estou cansado de ser chamado de atribulado, eu estou cansado dessa vida, eu quero mudança, eu quero ser transformado. Aí Deus olha para mim e fala assim: eu vejo o seu coração arrependido, eu vejo o seu coração confessando e dizendo: eu quero mudança. Quando eu não olho palavra, eu olho o coração. Aí o Senhor diz: olha para Jacó e diz: não chamará mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Sabe o que é isso? A partir de
Gomorra. Mandou 2 anjos lá. Quando os anjos foram visitar Ló, Ló convidou, eles não queriam entrar. Ló insistiu, eles entraram. Ló preparou um banquete, eles se banquetearam. Só que a depravação moral, espiritual, estava tão grande naquela cidade, que os homens invadiram, bateram na casa de Ló, dizendo: queremos esses homens que entramos aí, porque os anjos eram muito bonitos, os anjos muito bonitos, e aqueles homens queriam ter relação sexual com os anjos. Eles queriam arrastar os anjos para fora, para ter relação sexual com os anjos. Olha que nível, que depravação chegou àquela cidade. Em que ponto chegou àquela cidade? E eles não têm misericórdia. Ló, querendo defender os anjos, disse: não façam isso. Eu tenho 2 filhas virgens, eu dou ela para vocês. Peguem elas, tenham relação com elas, mas não abusem dos anjos. E mesmo assim eles não queriam ouvir, porque ele estava endemoniado. Ele estava endemoniado. Agora, o que é que deu na cabeça de Ló? Levar sua família para um lugar de depravação. Diga para o seu irmão: saindo do propósito de Deus. Todo homem que sai do propósito de Deus perde a visão espiritual. Toda mulher que sai do propósito de Deus perde a visão espiritual. Enquanto Ló estava com Abraão, estava na direção de Deus. Quando se apartaram, perdeu a visão espiritual, levou a família para a degradação. Tem muita gente assim na igreja, tem muita gente assim, enquanto está diante do homem de Deus, de uma mulher de Deus, está caminhando pelo caminho correto, está na direção certa, mas quando se desvia, entra em Sodoma e Gomorra. Mas entenda, enquanto tem vida, tem esperança. Quando Deus tem propósito, não tem Sodoma e Gomorra, não tem Babilônia. Quando Deus tem chamado e propósito, não será destruído, porque a mão de Deus arrasta de lá, a mão de Deus arrasta de lá. Deus está guardando a tua casa, irmão. Deus está guardando a tua família. Deus está protegendo você, independente de onde você estiver. Deus está dizendo: eu te tiro de Sodoma, eu te tiro de Gomorra, eu te tiro do Egito, eu te tiro da Babilônia, mas o meu propósito acontecerá. O meu propósito acontecerá. Eles estavam com Abraão, saíram, declinaram. O Senhor de novamente falou para Ló: saia dessa cidade. Amém? Saia, se afaste, porque eu vou destruir essa cidade. Só que a família de Ló já estava familiarizada naquele lugar. As suas filhas já estavam noivas, iam se casar. A sua esposa, enquanto ela estava acompanhando Sara e Abraão, ela tinha um ângulo espiritual. Ela via o espiritual. Mas quando se apartaram da presença, a mulher de Ló construiu império em Sodoma. A mulher de Ló, mas a família construiu império, construindo seus propósitos. A Bíblia diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O coração dos genros de Ló, o coração da mulher de Ló estava ali, porque o seu império estava ali. Só que Deus falou: saia correndo e não olhe para trás.
forasteiro. Nós não somos deste mundo. Tem muita gente construindo império neste mundo e não mais se preocupando no futuro que te espera espiritual. Tem muita gente com a mente mais focada nas coisas deste mundo e não nas coisas do alto. E aqui eu quero trazer rapidinho 10 lições. Eu vou ler e você vai pegando a lição. Não dá para explicar tudo. Eu anotei aqui rápido. 10 lições da mulher de Ló. 10. A primeira, olha para mim. A primeira. Quem mandou eles saírem daquela cidade foi Deus. O Senhor enviou o livramento, a proteção. Sai, eles, para mim. Tem amizades. Tem ambientes que o Senhor não quer que você esteja. Porque tem ambientes e pessoas que são tóxicas. Vai te destruir, está te sugando, está te acabando. E o Senhor já enviou uma mensagem dizendo: saia depressa, porque eu irei destruí-lo. Primeiro, Deus falou para não olhar. Primeira lição que nós aprendemos aqui: ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Alguém? Primeiro, a mulher de Ló saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Tem pessoas que saíram do mundo, estão na igreja, mas o prazer do mundo ainda está no coração. Segundo, devemos quebrar o retrovisor. Devemos quebrar o retrovisor que nos faz olhar para trás. Tem pessoas que estão na igreja, até canta, até ora, até prega, mas sempre está olhando para o que está no passado, sempre está olhando para trás. Se eu voltar, Deus está dizendo: o caminho é para frente, não pare no caminho, você tem que avançar. Deus está dizendo: não olhe para o retrovisor, esqueça, olhe para frente, porque está escrito em Marcos 33:3, está escrito: olhai para o Senhor, que é o autor e Ele é o consumador da sua fé. Está escrito: olhai, vigiai e orar. Orar para quem? O salmista disse: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro não é o mundo, o teu socorro não é as influências que você tinha lá atrás, o teu socorro não é as tuas amizades, o teu socorro está na frente. Na frente, olha para o Senhor e siga em frente, e não olhe, quebra o retrovisor. Quebre o retrovisor. Ei, para de olhar para trás, olhe para frente, siga em frente. Terceiro, a mulher de Ló estava olhando para o lado direito. Ela estava olhando para os obstáculos, para a dificuldade, para os problemas. Sabe por que você não avança? Sabe por que você não é colorido no mundo de face? Porque você está olhando para o lado, para os problemas. Você está olhando para as tempestades, para o fogo que está caindo. Deus está dizendo: não olhe para o lado, não olhe para trás. Siga em frente. O seu alvo é o céu. O seu alvo é Cristo. Enquanto você ficar olhando para as lutas, para as dificuldades, para os problemas, para os carros que estão batendo, você vai parar na caminhada. Porque os tripés da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida têm lhe causado medo, têm lhe engessado, têm lhe parado. E Deus está dizendo: não é tempo de parar, é tempo de caminhar, não é tempo de estacionar, é tempo de avançar. Deus está dizendo: este ano é ano de renovo, é ano de mudança, é ano de transformação. Para de olhar para trás, bate a poeira e siga em frente, porque Deus tem o melhor para você lá na frente e não é para trás.
mude de lado. Ei, não mude de lado. Você está no caminho certo. É o caminho que te confronta. É o caminho que te enfrenta. É a verdade que te machuca. Não mude de lado. Tem pessoas dizendo: sai de lá, para com isso. É tanta coisa, é tanta cobrança. Aperta daqui, aperta de lá. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que o caminho para o céu, ele é estreito. Na porta do passadores é um só. É fila. Não adianta. Ou entra pela porta estreita. Não adianta mudar. Ah, pastor, eu vou mudar de igreja. Ah, pastor, eu vou mudar de igreja, porque lá é melhor. Lá o negócio lá é mais liberal. Lá o pastor é meu amigo. Mas entenda, não quero amizade com este mundo. Não quero amizade com este mundo. Esteja onde se prega a verdade, onde o seu pecado é confrontado, porque o diabo quer que você mude de lado. E Deus está dizendo: permanece em frente. O caminho é estreito, mas leva para o céu. O caminho é estreito, mas é a porta que vai abrir para você passar. Ela escolheu, ela decidiu. Ouviu o seu coração. E muitas pessoas têm tomado decisões precipitadas, porque vai pela emoção do seu coração. Você tem que ir pela palavra. Pela palavra. É a palavra que muda. É a palavra que transforma. Não mude de lado. Pastor, como assim? Lembra dos três jovens, Misael, Ananias e Azarias? Lembra que o nome deles foi mudado para Sadraque, Misaque e Abednego? A Bíblia diz que foi levantada estátua dizendo: ou agora ou é jogado na fornalha. Ele mudou de lado? Não, ele preferiu ser jogado na fornalha, mas não mudar de lado. Tem pessoas querendo que você mude. Não mude a verdade de Deus. Continue sendo verdadeira, continue sendo sincera, continue na sua igreja, continue fiel, continue leal, continue sendo chamado de puxa-saco, sendo chamado de batata, mas permaneça, não mude de lado, porque Sadraque, Misaque e Abednego não mudou de lado, e o Senhor esteve com ele quando eles foram jogados na fornalha. Não importa o levante, não importa a calúnia, não importa o que dizem, o importante é você não mudar de lado. Permaneça firme, permaneça sincera, permaneça. Perca tudo, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não saia da palavra, não saia da obediência. Quinta coisa, a mulher de Ló olhou para trás e nunca mais olhou para frente. Eita, tem pessoas que estão olhando para trás e nunca mais olhou para frente. Sabe por quê? Porque virou estátua, porque está paralisada. Eu nunca vi um desobediente ter sucesso na vida. Todo desobediente, ele perde a presença, ele perde a visão. Tem pessoas que não estão enxergando mais a presença de Deus. Tem pessoas que não estão mais enxergando, está cega, a casa está enviada, a vida está uma bagunça, a vida já perdeu a certeza definitiva. Por quê? Porque está olhando para trás. Deus está dizendo: se você olhar para trás, vai te engessar, vai te congelar. Deus está dizendo: olha para frente. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é o ser humano, não é pessoas. O seu alvo não é pessoas, é Cristo. Para de olhar para trás. Olhe para frente. Enquanto Ló, com as suas filhas, avançaram, a sua esposa olhou para trás. Enquanto você fica olhando para trás, pessoas estão avançando, pessoas estão mudando de face,
pessoa está crescendo, pessoa está desenvolvendo, Deus está honrando muita gente, e você está paralisado no mesmo mundo. A sua vida não muda, a sua história não muda. Por quê? Porque você está engessado, porque está olhando para trás. Deus está dizendo, neste ano 2026, não é para você ficar olhando para trás. Olhando para quê? Olhando para aquilo que você perdeu. Ah, porque não deu certo. Ah, porque eu não avancei. Ah, porque eu não deu certo. Não, para. É tempo de avançar. É tempo de acertar. É tempo de se alinhar. Se alinhar em quê? Se alinhar no propósito de Deus. O que ficou no passado ficou, meu irmão. Avança, bate a poeira. Enquanto vem vida de esperança, Deus está dizendo, você está vivo e a minha presença está em você. Então se levante, vá, avança, avança, avança. Glória a Deus. Sexta coisa. A sexta coisa eu botei aqui. Para onde Deus, olha pra cá. A sexta coisa, na vida da mulher de Ló, devemos trazer como experiência para a nossa vida. Observe. Para onde Deus, a sexta, para onde Deus quer nos levar, nem se compara o lugar que queremos estar. Isso para mim. O lugar, repito, que Deus quer nos levar, nem se compara o lugar que nós queremos estar. Pastor, não entendi. Depois para mim esse negócio. Ei, tem pessoas que estão vivendo uma vida regrada, uma vida no limite. Tem pessoas que não avançam. Por quê? Porque é o lugar que a pessoa quer viver, o estado que a pessoa quer viver, a amizade que a pessoa quer viver, a casa que a pessoa quer viver, não é compatível ao que Deus tem para você. Lembra do Egito? A Bíblia diz, senhores, que Deus, quando libertou aquela multidão do Egito, a promessa de Deus foi: vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. O que Deus está dizendo? Chega de viver no limite. Eu quero prosperar. Eu quero abrir a visão. Eu quero dar abundância. Eu quero fazer que você seja honrado. Eu quero que o mundo olhe para você e diz: poderosa nação. Mas como eles queriam? Eles queriam viver no... Eles queriam viver onde? No Egito. O lugar que você está não é o lugar que Deus quer te colocar. O que é que você está entendendo com isso? Deus está dizendo: ou você muda a sua mentalidade. Porque, senhores e senhoras, tem muita gente achando que é mudando de igreja. Não, você vai mudar de 10 igrejas e a sua vida continua a mesma. Não é mudando de igreja, não é mudando de pastor, não é mudando de casa, não é mudando de cidade, de bairro, não é mudando de estado, não é mudando de planeta, é mudando a mentalidade. Porque Paulo disse: renovar o vosso entendimento para provar o quão perfeita a vontade de Deus. Entenda, aonde você estiver, Senhor, Deus vai te honrar. Seja na roça, seja na cidade, seja numa rua deserta, uma rua sem saída, aonde você estiver, Deus está dizendo: eu quero te honrar, eu quero te honrar, eu quero te levantar, eu quero te soltar, eu quero soprar teu nome. O lugar que você quer não é o lugar que Deus vai te colocar. Nem que pastor, muda a mentalidade, sai daqui, por exemplo. Eu prefiro obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, mas não está obedecendo. O que Deus queria é o melhor para a mulher de Ló, mas ela preferiu o quê? Desobedecer. Ei, Deus quer te dar o melhor. Deus quer te honrar. Deus não tem bagunça para você. Deus não tem o resto para você na laranja mesmo. Deus tem a essência, Deus tem o melhor. Tem muita gente pegando a bandeja do diabo. A primeira oferta do cão já abraça Jeremias. Não, Deus tem o melhor nessa terra. Você vai dar um culto de ação de graça. Você vai dizer: verdadeiramente o Senhor me encontrou. Não se precipite. Não tome decisões precipitadas. Não haja pela emoção de ABP. Não ande por cabeça de ABP. Você não é chapéu
você anda parecendo bandido que roubou, desconfiado, olhando para um lado e olhando para o outro. Mas quem está com Cristo e acredita na sua palavra, pode trovoar, pode relampear, pode cair um meteorito. Ele diz: aquele que está guardado no Senhor, Ele protege. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa, está, conduz. O Senhor disse lá em João 16:13, está escrito: o Espírito Santo, quando Ele vier vós, Ele te guiará, te conduzirá à verdade. Quem é a verdade? O Espírito Santo, quando está em nós, meus irmãos, nós não se assombra, Melri, nós não se assusta. Por quê? Porque nós estamos conduzindo, não é por falácia, não é por ideologia, não é por influência humana. Quem está com o Espírito Santo é guiado pela palavra da verdade. E quem está sendo guiado missionários, quem está sendo guiado pelo Espírito da verdade, essa pessoa se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, se aproxima da palavra, se aproxima do Espírito, se aproxima dos mandamentos. Quem é guiado pela palavra e pelo Espírito não olha para trás. Então, meus irmãos, segura nas mãos de Deus, segura na mão de Jesus, e não olhe para trás. Continue caminhando, porque Ele está no controle. Quem está no controle é Jesus, não é o homem. Quem está no comando é Jesus. Ele está no controle da sua vida, Ele está conduzindo o barco, Ele está remando, Ele está remando. A Bíblia diz, senhores, que quando Jesus estava no barco e aí veio aquela grande tempestade e Jesus está dormindo no barco, descansando, e quando a partida, o discípulo está aterrorizado, dizendo: nessa corda nós vamos afundar, a tempestade está batendo no barco, nós vamos afundar. Entenda, enquanto você ficar desesperado, desesperada, porque alguém não te liga mais, porque alguém não te dá mais a paz do Senhor, enquanto você não dorme, porque você era amiguinho dela, era amiguinho dele, e hoje não te dá mais a paz do Senhor, tenha certeza de uma coisa, que quem te chamou foi Jesus Cristo, o grandão da Galileia. Foi Ele que morreu na cruz por você. Você não foi comprado do sangue de galinha e do sangue de bode, rapaz. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Ele está no controle do barco, Ele está no controle da sua vida. Então não olhe para trás, não olhe para trás, continue caminhando, que quem está no controle, Ele te colocará no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, e Ele irá te honrar na hora certa, porque tudo tem um tempo, e nós nessa terra, tempo para morrer, e tempo para plantar, e tempo para colher, tempo para fazer, tempo para não fazer. Precisamos estar alinhados no propósito de Deus. Olha para cá, só olha para trás. Quem não confia em quem está no comando. Você já viajou em um carro aonde você descobre na BR, o cara não tem conhecimento com a BR, não tem conhecimento com o carro, já andou com alguém que já botou sua vida em perigo, que você levantar e abrir a porta e pular fora. Sabe o que é isso? Porque você não confia em quem está no comando. Por isso que você tentou pular no carro. Por isso que te chamou para viajar, que você vai doido, mas eu não. Porque é doido, é desorientado no comando. E você tem uma vida só, você é gatinho, mas não tem 6 vidas. Você é gatinho, mas não tem 6 vidas. Você só tem uma vida, então você não confia, porque quem está no comando não te traz o quê? Confiança. Mas quando você acredita, igual minha esposa, quando viaja comigo, eu estou na BR a 160 por hora, ela está cochilando, parecendo um ano babando na poltrona do carro. Por quê?
dorme chegar, e confia, não é isso, né? Confia que está no comando. Agora tem gente que eu amo, que eu nem durmo, eu fico assim, ó, ligado na marcha e ligado no volante, qualquer maneada eu seguro. Por quê? Não tem confiança que está no comando. Então, quando você começa a confiar no comando, você dorme tranquila. Você não se preocupa, não olha para trás, não anda assustado, não anda assustada. Então Deus está dizendo, ei, que está no comando da sua vida não é seu marido, não é sua esposa, não é um homem, é Jesus. Quem está no comando é Jesus. Então não olha para trás, meu irmão, olha para frente, deixa Ele conduzir, deixa Ele comandar. Não bate na pergunta, não bate na mensagem, não fique no direct, não fique no Facebook, pelo Instagram, não. Descansa no Senhor, que Ele te defende, Ele julgará a tua causa, porque quem está no comando é Jesus Cristo. Jesus Cristo está no comando da sua história. Deixa eu encerrar, vou só ler para encerrar, porque assim, vamos lá. Sério, estou encerrando assim. Oitavo. É porque eu já vejo outros irmãos assim, você não vai encerrar não, pastor, mas eu vou encerrar. Olha só, oitavo, não seja, ei, olha pra cá, pega isso aqui, não seja transformado em estátua. Ei, olha pra cá, oitavo, não seja transformado. Irmãos, eu estava agora à tarde, e Deus, o que eu vou pregar hoje? Deus me deu assim, eu cheguei no escritório rapidinho e eu escrevi. Foi copiado rápido isso aqui. Vou pregar isso aqui. Então, Deus, o que acontece? Pode seguir. Não seja transformado em estátua. Pastor, eu não entendi. Tem gente na igreja que não enxerga. O estátua enxerga. Mas tem olhos sim. Estátua escuta. Mas tem ouvido sim. Estátua fala, mas tem boca sim. Estátua anda, mas tem espécie sim. Tem pessoas dentro da igreja como estátua que não ouve mais a voz do Espírito Santo, não vê mais o seu chamado, não fala mais em Jesus Cristo, está paralisado. Deus está dizendo, todos que olham para trás vira estátua de sal. Tem pessoas na igreja que precisa se movimentar. Deus está dizendo, esse ano de 2026 é ano para você ouvir a voz do Espírito Santo, é ano para você ver o seu chamado. A Bíblia diz que Isaías, Deus tem um encontro com ele. A primeira coisa que Deus fez com Isaías foi mudar a história e a visão de Isaías. Isaías teve três visões. Primeira, quando o anjo pega aquela brasa e queima os lábios dele, antes disso, Isaías era autossuficiente. Ele achava que ele não tinha pecado. Ele apontava para a nação de Israel missionária e dizia assim, ai de vós, ai de ti. Não tem aqueles crentes que se acham super-herói, que nunca vai cair, que nunca vai pecar, que nós não somos tudo da igreja. Eu sou a quarta trindade da igreja. Podem achar que ele é a quarta trindade da igreja. Ele acha que ele é o super-herói. Eu quero vir ungido, que nunca vai cair e que nunca vai pecar. E começa a apontar o pecado de um, o pecado do outro. Ele conhecia, a irmã Isaías, ele foi chamado pelo ministério profético e ele tinha esse defeito. Mas um dia Deus falou, olha, para você ser um profeta, para você ser um quadro escolhido, eu tenho que botar você na parede e ensinar para você princípios. Tem pessoas, senhores, que têm que aprender princípios. E a Bíblia diz que Deus pegou o anjo e pegou aquela braça e queimou os lábios de Isaías. E quando os lábios de Isaías foi queimado, a Bíblia diz que ele olha para o céu e vê anjos subindo e anjos descendo. A Bíblia diz, senhores, que Deus abriu a visão de Isaías e ele viu o trono e o céu por dentro, viu a glória. Essa foi a primeira visão. Enquanto o crente não vê a visão do céu, ele não amadurece. Enquanto o crente não vê as mistérios de Deus, ele não amadurece. E a Bíblia diz que Isaías teve a segunda visão missionária. Qual
A responsabilidade está com você. O cajado está nas suas mãos. E Isaías viu a obra missionária. A terceira visão que Isaías teve foi da sua pecaminosidade. Quando Isaías teve a visão da sua pecaminosidade, ele não vai dizer, ai depois, ele diz, admito, eu vou merecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço. E do jeito que ele fracassa, eu fracasso também. Do jeito que ele cai, eu posso cair também. Do jeito que ele peca, eu posso pecar também. Mas a misericórdia tem me alcançado. Então pode querer ser a quarta trindade da igreja. Seja servo, seja obediente, não vire estátua, mas esteja pronto a obedecer a voz do Todo-Poderoso, aquele que me comprou, que me alistou, que me chamou para a minha obra. Manda para encerrar. Falta de aviso. Não foi. Anota. Falta de aviso. Sei. Deus está falando na quarta-feira. Deus está falando nas terças. Deus está falando no domingo. Deus está falando na sexta. O Espírito está falando. Deus está revelando. Deus está dizendo. Deus falou para ela, não olhe para trás. Deus está dizendo o caminho. 2017 é o ano de mudança. É o ano de renovo. É o ano de transformação. Deus está dizendo. Aviso está sendo dado. Deus está revelando. Deus está falando. Deus está fazendo. O que eu preciso fazer é obedecer. Olha para o seu irmão assim, ó. Falta de aviso não foi. Ei! Se o negócio começa a apertar, falta de aviso? Não foi. Pega a visão. A sétima, a décima para encerrar. A décima. Não seja sufocado pelo olhar de trás. Ei, olha aí, pode ser bom. Não seja sufocado por olhar para trás. Não seja sufocado por olhar para trás. Por quê? Quando você olha para trás, vem lembrança de quê? De traições, de decepções, de abandonos, de ingratidão, de muita coisa que te engessa e te faz você virar uma estátua. Por quê? Ei, quando você já fez com pessoas que não foi grato com você? Quantas das vezes você deu as mãos e te deu os pés? Quantas das vezes você fez muito e fizeram nada por você? Quantas das vezes você deu as mãos para a pessoa e a pessoa se negou? Quantas das vezes você bateu na porta e quantos você me ajudou e a porta não fechada para você? Isso fere, se machuca. Quantos que estavam caídos e você levantou? Quantos que estavam paralíticos, você levou preço e Deus deu os pés de volta? Quantos que precisavam de um abraço em você, abriu mão de abraçar até a sua família para abraçar essa pessoa? Quantos que estavam com sede, você vai beber, mas deu água? Quantos estavam com fome, você ficou sem comer, mas se alimentou? Quantos estavam sem roupa e você ficou às vezes nu, mas deu o que vestir? E quando você bateu na porta, a pessoa virou as costas para você. Quando você precisou de um abraço, houve crítica. Quando você precisou de uma boa amiga, essa pessoa virou as costas para você. E Deus está dizendo: ei, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, essas decepções, essas traições, essas ingratidão,
siga Cristo, que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Se conhece. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, não olhe para trás. Ah, pastor, eu não vou mais porque. Ah, pastor, não, olha, Deus está dizendo, olha para frente. Olha para frente, siga em frente. Siga em frente. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás, porque o seu coração estava nas coisas do passado. E Deus está dizendo, eu tenho o melhor para você lá na frente. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pela igreja. Sustenta teu povo, dá graça. Eu profetizo, Senhor, que a tua igreja vai avançar em 2026. Essa pessoa, meu Pai, não vai parar. Vai voltar a fazer a tua obra. Vai voltar, meu Deus, a se levantar. Meu Deus, ela não vai entregar o departamento. Ela não vai fracassar. Porque o seu chamado não é do homem. O seu chamado é do céu. Foi o Senhor que chamou ela. Foi o Senhor que chamou ele. A chamada, meu Deus, é profética. A chamada é profética. E eu profetizo agora, meu Pai, na vida desta pessoa. Ela não vai fazer, meu Pai, como a mulher de Ló. A mulher de Ló, meu Pai, olhou para trás. Porque ela, meu Deus, saiu daquela cidade. Mas a cidade não saiu dela. Senhor, que ela venha quebrar os retrovisores da vida. Que não venha olhar para trás. Ah, Senhor, que essas muralhas não venham fazer essa pessoa parar. Que ela não venha mudar de lado. Que ela venha continuar. Que ela não venha olhar para trás, Senhor, e parar diante das situações, das adversidades. Mas eu profetizo, dê força para ela, dê força para ele. Segura nas suas mãos, levanta essa pessoa. Eu profetizo, meu Pai, que ela vai sair daqui dizendo: eu não vou parar, igual a mulher que não parou. Eu não vou virar no estado de sal, mas eu vou me movimentar, eu vou me levantar, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Queira Satanás ou não, eu me levantarei como leoa. Eu me levantarei, porque quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? Só que está vivo, levanta a mão e aplauda o Senhor. Meu Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou dar os avisos. Sim, só um minuto, me dê só um minuto, irmãos. Eu vou dar os avisos.